pessoal, hoje sábado, dia 9 de setembro de 2022, terceiro milênio. Aqui é o professor Leonel Vargas. Vamos fazer um videozinho aqui, dando uma revisada num conteúdo que é muito cobrado nos concursos, na escola mesmo, assim, e as pessoas, os alunos, os jovens e as pessoas que também se preparam para esses concursos têm dificuldade de interpretar, que é o caso da porcentagem. Vocês vão achar que é algo que está sendo muito batido, mas vocês vão entender que é importante, por isso que a gente está retornando. Eu trouxe aqui algumas maneiras, algumas formas diferentes de interpretação de porcentagem. Então eu tenho uma fração que nós vamos representar na forma de porcentagem. Eu tenho aqui, ó, 2/5 de 80. O D na matemática, ele significa multiplicação. Então eu posso escrever 2/5 de 80, 2/5, que é a fração, né? O numerador e o denominador, vezes 80. Aí fica uma multiplicação de fração. Aqui embaixo do 80 eu coloco 1 para ficar um denominador. Não tem nada, a gente coloca 1. Aí coloca o sinalzinho de igualdade, fica uma equação, né? E aí multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 2 vezes 80 vai dar 160. 5 vezes 1, 5. Agora fica 160 dividido por 5. A gente faz sempre um cálculozinho separadinho aqui, ó. 160 dividido por 5. Pega o 16, né? Porque uma casa só aqui ficaria 1 por 5, não dá. Pega 16 por 5. 16 por 5 dá 3, porque 3 vezes 5 é 15. 15 cabe dentro de 16 e sobra 1, porque 6 menos 5 é 1 e aqui deu 0. Tem para baixar? Tem o 0. Baixa o 0 aqui, fica 10. 10 divide por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Aqui ficou 0. Deu uma divisão exata. 160 por 5 deu 32. Aqui ficou 32. Então, 2/5 de 80 é 32. Se eu fosse calcular em percentual isso aqui, depois nós vamos fazer o cálculo. Agora nós estamos fazendo o cálculo da fração, tá? E quanto é que é 3/4 de 120? Vamos utilizar o mesmo método que nós estamos fazendo. É 3/4. O D aqui significa multiplicação, ó. 3/4 de 120 é 3/4 vezes 120. Coloca umzinho aqui embaixo do 120, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes 120 dá 360. 4 vezes 1 dá 4. Fica 360 dividido por 4. Aqui eu já não vou fazer o cálculo que nem eu fiz ali, porque aqui, ó, como são múltiplos, a gente pode simplificar, ó. 360 é par e 4 é par. 360 dá por 2, dá 180. E quando eu divido por 2 em cima, eu divido embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. Continua dando por 2, ó. 180 dá por 2, dá 90. E aqui deu 2 por 2 dá 1. Então aqui deu 90. Então 3/4 de 120 é 90. Vocês observaram que aqui a gente já fez uma simplificação, já modificou. Lá nós não simplificamos. Deixamos para simplificar no final através da divisão, que a divisão também é um modo de simplificar. Mas a gente pode simplificar assim também, ó.
Agora aqui nós temos uma fração na forma de um percentual. Eu quero saber quanto é que é 20% de 80. Eu vou representar isso aqui na forma de fração e depois nós vamos simplificar. 20% é 20 sobre 100. Essa aqui é a fração que representa 20%. Vezes 80. Bota umzinho aqui. Agora eu já vou simplificar no começo. Ó. Eu poderia multiplicar lá em cima e multiplicar aqui embaixo. Mas eu vou pegar esse zero aqui, vou cortar um zero aqui embaixo. Eu posso cortar esse zero aqui em cima e esse zero aqui embaixo. Aqui ficou 1, aqui embaixo, ó. Aqui ficou 1. E aqui ficou só o 2, ó. 2 vezes 8, 16. 16 dividido por 1, deu 16 sobre 1 aqui, deu 16. Então 20% de 80 é igual a 16. Ah, professor, mas eu poderia fazer diferente. Poderia. Tu poderia multiplicar 20 vezes 80 aqui, daria 1.600. Dividido por 100, cortaria as duas casas do 1.600 ali, os dois zerinhos, sobraria 16 dividido por 1, que daria o mesmo 16 aqui. Eu não estou fazendo isso, mas é isso, tá? 50% de 120. Um pensamento assim, ó. Não precisa nem fazer o cálculo. O que é 50%? Não é a metade de 100? Então, a metade de 120 é 60. Tu já vai fazer o cálculo já sabendo quanto é que vai dar o resultado. Vai dar 60. Então, vamos ver. 50% vezes 120. Corta uma casa aqui, que é um zerinho, dividiu por 10, né? E corta outra aqui, também dividiu por 10. Ficou 50 sobre 10. Aqui, ó, 50 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60, com mais o zero aqui deu 600. Dividido por 10, vocês estão entendendo que eu vou cortar agora no fim agora, ó. Corta mais uma casa aqui, divide por 10 de novo. Ficou 60 sobre 1, que é igual a 60. Agora eu pergunto, quanto o professor tinha dito que era 50% de 120? A metade de 120, 60. Tá aqui, ó. Tranquilo. E aqui eu vou mostrar que tanto faz 5% de 50 é a mesma coisa que 50% de 5. Eu vou provar isso aqui para vocês. Então, 5% vezes 50, o D você já sabe que é multiplicação, né? Corta uma casa aqui, divide por 10, e aqui divide por 10, corta uma casa também. O que significa isso? Estou simplificando. O que sobrou aqui? 5 vezes 5, 25. Tá em cima, né? O que sobrou. E aqui sobrou 10. 25 sobre 10. Aqui eu tenho 25 décimos. Se eu cortar uma casa aqui, lá no 25 a vírgula vai correr uma casa para trás. Ela vai se deslocar para a esquerda. Então vai ficar 2,5. Então, 5% de 50 é 2,5. Vamos ver se 50% 50% de 5 é 2,5. De cabeça. Qual é a metade de 5? 2,5. E o que é 2,5? 2,5. Então, 50% de 5, eu posso escrever aqui, ó, 50 sobre 100 vezes 5 sobre 1. Olha aqui, ó, corta uma casa em cima e uma casa embaixo, dividiu por 10. Eu tinha 50, virou 5. E aqui eu tinha 100, virou 10. Sobrou 5 em cima. 5 vezes 5, 25. E aqui embaixo sobrou 10, porque eu cortei só um zero, porque eu tinha uma casa só lá, né? Então aqui deu 25 décimos. Agora eu vou simplificar de novo, porque eu tenho 25. Dividido por 10, eu vou voltar uma casa para trás, porque eu vou dividir por 10 aqui.
o meu 25 vai ficar 2,5. Agora eu pergunto, o que nós tínhamos dito? Que tanto 5% de 50 como 50% de 5 é a mesma resposta. E qual é a resposta que nós encontramos? 2,5. 2,5. Agora aqui, ó, aqui uma forma assim até da gente raciocinar e pensar de uma maneira assim mais fácil as coisas. Eu tenho dois exercícios aqui para nós finalizar essa parte. Uma aqui eu estou pedindo 20% de 75. Aí eu vou fazer dessa forma, 20% vezes 75. Bota umzinho embaixo, né, quando não tem nada. 2 vezes 75 dá 150 e acrescenta esse zero, dá 1.500. Vamos ver se vocês raciocinaram assim. 20% vezes 75, 20% de 75, 20 vezes 75 é 2 vezes 75 dá 150 e acrescenta mais esse zero porque é 20 vezes. Então deu 1.500 dividido por 100. 1.500 dividido por 100 eu só corto 2 zeros aqui no numerador e corto 2 zeros no denominador. Ficou 15. 20% de 75 ficou 15. Ficou 15, esse é o resultado, ó, 20% de 75. Agora observe, se eu quisesse 10% de 75, eu só colocaria uma casa para trás aqui, ó, no 75, se eu fosse fazer 10% de 75, ó, 10% vezes 75, ó, corta aqui e aqui, ficaria o quê? 75 sobre 10, corta aqui e passa uma casa para trás aqui, ficaria 7,5. Isso aqui seria 10% de 75. 7,5. Agora observe, 20% de 75 não é o dobro de 10%? Então, o dobro de 7,5 não é 15? 2 vezes 7,5 é 15. Então é uma maneira de fazer de cabeça, assim, é um cálculo mental que a gente diz. Agora observe aqui, ó, direto também, aqui eu nem vou fazer cálculo. 10% de 550, ó, 500%, eu quero calcular 10% de 550. Eu vou pegar o 550 e vou dividir por 10. Aí eu venho uma casa para a esquerda só. 55. Se 10% é 55, 5% é a metade de 55, que vai dar 27,5. 27,5, que é a metade de 55. Ó, 10% de 550 é 55. Eu só vim uma casa para trás, uma casa para a esquerda. E então eu quero saber quanto é que é 5% de 550. É a metade de 10%. Se 10% é 55, a metade de 55 é 27,5. Qualquer dúvida, faz o cálculo, como o professor fez no começo lá em cima. Faz um cálculo dividindo por 2. Então aqui deu 27,5 e ali deu 55. E 1% de 550. 550, ó, 10% é uma casa, 1% é 2 casas para trás aqui, ó. Então aqui ficaria 5% daria 2,75. Então eu teria que dividir por 5 esse 27,5 aqui, ó, para me achar quanto é que seria 1%. Se 10% é 55, 1% vai ser 5,5 ou 5,50, que é a mesma coisa. Ó, 5,50.
5. É a mesma coisa. E 10% é 55. De 50, né? E 1% é dividido por 100 partes, vai dar uma parte, que vai ser 5,5. E se tu multiplicar o 5,5 aqui por 100, ó, vezes 100, ele tem que voltar para onde? Para o 550. Então vamos ver. Agora a casa vai correr para a direita. Ele está no 5,5. Multiplica por 100, uma casa, duas casas, ó. Ó, ele estava aqui, né? Uma, duas, ficou 550,0, que é o mesmo 550 inicial. Então, deem o seu like se gostaram, se isso aqui vai ajudar vocês em alguma coisa, se serviu, se foi legal. Compartilhe e estamos na área aí para dar uma força sempre e participe do nosso canal, né? Professor Leonel Vargas, tópicos de matemática, sempre às ordens. Um abração para vocês.